como o combo de vodka me fez prosperar. Então, se você não acredita que isso seja possível, fica comigo, eu vou te explicar. Eu já vou antecipar aqui que eu não vou fazer apologia à bebida, não é esse o significado. Então presta atenção que eu vou explicar tintim por tintim como que o combo de vodka me fez prosperar. Então vamos lá. É o seguinte, eu quero começar falando para você sobre competições esportivas. Então vamos pensar uma que todo mundo conhece aí, que é Copa do Mundo. Então é um projeto, entenda, anota primeiro aí. É um projeto que acontece de 4 em 4 anos. E como que funciona? Tem um técnico que é eleito pela seleção e aí ele vai fazendo os amistosos ao longo desses 4 anos e vai testando alguns jogadores. Então ele vai escolhendo as pessoas certas para as posições certas. Parece que tem um pouco a ver com negócios, né? Com a empresa. Sabe por que tem a ver? Porque o time de futebol ele é uma empresa, mas a gente não é acostumado a ver como uma empresa porque a gente é torcedor, a gente tem a emoção ali. Porém, você torce para uma empresa, tá? Então, pega essa chave, anota já, presta atenção. O técnico ele vai escolhendo as pessoas certas para os lugares certos. Aí começa a fazer os amistosos, depois vem a etapa classificatória, né? As eliminatórias da Copa. E aí o time vai ficando ali mais unido, vai treinando mais tempo, vai melhorando e se classifica. Aí sim vem a Copa, que é a competição propriamente dita, que é a parte final e a parte mais importante desse projeto, é a parte de execução. Chegando nesse momento, o time vai lá, se matou, tal, a torcida ali todo vapor, o time vai e ganha a Copa. Aí, o que acontece? O time simplesmente pega a medalhinha e sai? Não. Anota essa. O time vai celebrar aquela conquista. Então é montado um pódio, aí tem aquele monte de coisa lá, um monte de música, umas luzes, os papelzinhos voando. Aí é feita a celebração do campeão. É levantada a copa, né, a taça. E não para por aí. Depois que o time retorna para o seu país de origem, existe a recepção daqueles gloriosos vencedores, né, que representaram a nação. E aí todo mundo festeja junto com eles. Segura que eu já vou chegar na vodka. Então entenda que a etapa final aí é essa comemoração e esse reconhecimento da equipe por ter chegado num bom resultado. Outro exemplo, Fórmula 1. Mesma coisa, existe ali um planejamento antes da temporada, é feita a escolha dos pilotos, é feita a escolha do design, o projeto do carro, o projeto do motor, os cálculos de aerodinâmica, as novas regras, e aí começam ali aqueles treinamentos, depois você tem um treino classificatório para o grid, aí vem a corrida. Chegou lá no final da corrida, vou pegar por exemplo, Lewis Hamilton, que é o cara a ser batido aí, eu já vou fazer um gancho para o conteúdo surpresa que eu vou falar sobre maestria. Então, já anota essa daí também. O Lewis Hamilton foi lá, sobe no pódio. Ele sobe lá, pega a medalhinha, o troféu sai fora? Não! É chamado terceiro lugar, é chamado segundo lugar, é chamado primeiro lugar. Aí toca o hino, né? Antes subia a bandeira, agora já está mais eletrônico, né? A bandeira fica tremulando ali no painel de LED do fundo. E aí depois faz aquela festa com champanhe. Estão fazendo apologia à bebida com champanhe? Não, entenda, é a parte final, é a celebração. E agora que você já absorveu esse contexto, a gente vai aterrissar para o contexto de como a vodka, né, como o combo de vodka me fez prosperar. E é o seguinte, a gente tem um grupo de amigos, né, por volta de uns 8 ou 10 aí, há mais de 10 anos que a gente vem saindo junto. E como que começou isso? Despretensiosamente. A gente tinha combinado uma sexta-feira de ir para uma balada, isso aqui, deixa eu ver. Voltou? Voltou? Dá um ok aí se voltou. Aê, voltou. Beleza. Obrigado, Mariana. Tamo junto. Seguinte, então. Quase que eu cancelei a transmissão aqui para baixar o comentário, né? Vamos lá. Então, o que aconteceu? A gente combinou de ir na balada na sexta-feira. E aí, um desses amigos, ele quis fazer uma surpresa pra gente. Então, a gente chegou na balada e aí ele disse o seguinte: consegui hoje o emprego que eu queria.
fui promovido, fui para uma outra empresa. Aí o que aconteceu? Nesse momento, o meu irmão catou e falou assim, então hoje a gente vai comemorar. Só que você que conseguiu o emprego, você vai descer o combo de vodka pra gente. Vai pagar sozinho pra todo mundo. E aí ele falou, fechou. Então, esse cara era um cara abundante. E com você, assim como comigo, eu só tenho pessoas abundantes ao lado. Eu recomendo que você tenha essas pessoas ao lado. Se fosse uma pessoa escassa, a pessoa ia falar assim, não, se liga, eu vou pagar. Então, presta atenção nisso daí. Você precisa ser abundante. Anota essa daí. E você precisa ter as pessoas abundantes ao seu lado. Lembra? Já vou repetir, deve ser a quarta ou quinta vez que eu falo que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, é sobre ambiência. E aí ele recebeu bem isso daí. Desceu o combo, aí como a gente estava nos 8, a gente desceu mais uns 2 ou 3, não vou me lembrar exatamente, até por causa do efeito do combo, né? E aí a gente celebrou aquele momento lá com ele. E por que foi legal? Porque ele sabia que ele ia ganhar um salário maior, estava num cargo melhor, e ele aproveitou aquele momento para celebrar com as pessoas que ele gostava. E a gente aproveitou também esse momento para isso. Aí passou 2 meses mais ou menos, um desses meus amigos, um outro, né, na verdade, postou no LinkedIn que tinha sido promovido. Aí que eu fiz? Tirei o print do LinkedIn, mandei no grupo do WhatsApp e falei, ó, tem mais um combo aí pra gente. O que aconteceu? Na mesma semana a galera falou, não, vamos comemorar e bora. E aí marcou de novo, fomos pra balada todo mundo. O cara que foi promovido pagou o combo, o resto lá dividiu outros combos e a gente celebrou. E isso foi acontecendo. Passou 2, 3 meses, um outro foi promovido, paga o combo. E por que que o combo de vodka me fez prosperar? Porque quando você está num grupo em que você vê os seus amigos ali, todo mundo querendo crescer, você também quer ser o cara que desce o combo. Então você fala assim, eu vou pagar o combo sozinho, mas não é isso. É o símbolo do combo. O símbolo é o cara que está descendo o combo, é o cara que está prosperando, é o cara que atingiu um próximo nível. E aí todo mundo celebra com ele. Então isso daí você tem que ter um símbolo, pode ser um símbolo igual ao nosso. Eu vou falar quais são as regras do nosso aqui, ó. A pessoa conseguiu emprego, a pessoa foi promovida ou a pessoa ganhou um aumento de salário, desce o combo. Até hoje. E as pessoas, elas prosperam. Porque aí eu comecei a fazer o quê? A dar o meu melhor no trampo. Porque eu queria estar lá descendo o combo para celebrar com os meus amigos também. É ambiência. E aí, quando eu fui promovido, cheguei lá orgulhoso e feliz para pagar o combo para todo mundo. E o que acontece? Tinha um que estava desempregado. E aí, todo mundo já tinha praticamente descido o combo alguma vez. Aí o que aconteceu? Esse que estava desempregado, os outros começaram a querer erguer ele. E aí começamos a fazer contato, tal, arranjamos um trampo lá, ajudamos de alguma forma, dando dica, mentorando, enfim, uma pessoa muito querida com a gente. E aí, essa pessoa também desce de combo, porque ele bebeu o combo de todo mundo e não vai descer nenhum. Então entende como o ambiente tem poder. Anota, presta atenção. Oh, essa é braba, essa aí, se não abriu para você, essa é braba. Então mesmo aquele que estava abaixo da média do grupo, o grupo faz ele subir. Isso que é a importância. Por isso que o combo de vodka me fez prosperar. E o conteúdo não acaba aqui, presta atenção. Você sabe quais são as etapas de um gerenciamento de projetos? Eu vou falar para você. Tem a iniciação, que é a definição do escopo de um projeto. E aí você vai ver os recursos, vai ver quanto custa, vai ver o prazo, vai ver quem são os envolvidos e vai ver qual que é o problema que vocês querem atacar. Depois vem a etapa de análise de causa raiz e fazer a parte de entender o tamanho real do problema, validar um sistema de medição, validar quais serão os indicadores, e aí você vai para um terceiro, que é o planejamento. Aí faz todo aquele plano de ação bonitinho, depois vem a parte de execução, que é mão na massa, botar o plano para rodar. E essa é a parte que mais dá trabalho ali. E depois você tem a parte de monitoramento e controle, tá? Então você tem essas etapas. No final, de acordo até com o PMBOK, tem a etapa de encerramento do projeto. E aí ele fala o seguinte, para você entregar de forma formal os indicadores, né, a finalização do projeto para o cliente, ou que seja para uma outra área, seja um cliente interno ou externo, tanto faz. Porém,
um negócio que eu comecei a fazer, eu comecei a ver muita diferença na parte de encerramento, era de celebrar a entrega do projeto. Isso é mais comum em algumas iniciativas mais individuais por departamento. Por exemplo, se você já conhece alguém de vendas, ou você trabalha na área de vendas, ou trabalha numa área comercial, você sabe que tem aquela tal meta, né? Se bater a meta de vendas, você vai ganhar um brinde esse mês, um bônus, enfim, depende do tamanho da meta, depende do tamanho da empresa, mas tem esse tipo de bonificação. Então, isso daí tem a ver com a parte de celebração. Então, dado todo esse aprendizado que eu tive junto com os meus amigos por causa do combo de vodka, e eu vi que aquilo fazia prosperar, tornava o grupo mais unido, tornava o clima mais feliz, mais harmônico, eu comecei a levar aquilo para minha equipe. E pasme, não cometa esse erro. Eu já era líder de equipe há muito tempo, até perceber o valor disso. E tinha até um dos meus amigos que falava, meu, você tem que ir para happy hour. E aí eu não ia, eu era muito, não, eu quero ir para academia, não, eu quero sair do trabalho e fazer minhas coisas. Muita gente tem essa crença e isso é um bloqueio. O lance não é você simplesmente ir para o happy hour. O lance é a celebração de um resultado junto com a sua equipe. Pode ser com a sua equipe, pode ser com outras pessoas da empresa, mas além do networking, além do relacionamento, tem essa parte importantíssima, você tem que ter muito claro isso daí, que é a parte de celebração. Comecei a implementar isso com as minhas equipes. Então, coisas pequenas, não precisavam ser eventos grandiosos, tá? Então, vou dar um outro exemplo aqui. O Aprendiz, aquela série, né, um reality show, que aconteceu alguns anos atrás, até o Roberto Justus, que apresentou acho que a maior parte das temporadas, quando uma equipe ganhava, ela tinha um super prêmio, uma viagem para Paris, uma semana na Disney, porque ali também tinha um programa envolvido, tinha muitos custos, muitos patrocinadores, então as recompensas elas eram top, mas você não precisa chegar nesse nível. Então eu vou colocar um pouco para nossa realidade aqui. Quando você conquistar algum resultado, se for um resultado seu, separe um tempo para celebrar, que seja com sua namorada, seu namorado, com sua família, com seus pais, com seu irmão, enfim, com as pessoas que você gosta. Tire um tempo para celebrar a sua conquista. Ou até mesmo, se você mora longe, às vezes não tem como ali estar com alguém, está num momento mais sozinho, celebra você. Vai lá no iFood, pede uma janta diferente, ou que agora está mais difícil ir em restaurante, né? Mas faz alguma coisa por você, celebra aquela sua conquista. E aí que eu comecei a fazer? Celebrar as conquistas junto com a minha equipe. Então, por exemplo, tinha algum dia lá, deu algum problema na produção, aí você vem, né, com aquela notícia chata que nenhum funcionário gosta. Eu sei que eu também já tive no papel de funcionário, mas tem hora que você tem que estar comprometido com a empresa, que é quando seu chefe vem, chega para você e fala o seguinte: hoje a gente vai precisar fazer hora extra, porque teve um problema, teve um atraso, ou teve um pedido novo, a gente vai ter que fazer em caráter de urgência, enfim, é aquela desgraça toda. E beleza, o pessoal ficou lá, fez a hora extra, tal, e entregou. No dia seguinte, então, anota, timing do inglês, que é o tempo, aí, o momento. Você não pode perder o momento da celebração. Dia seguinte, primeiro horário, a equipe chegou, eu falei, todo mundo, vamos para a sala de reunião. Ninguém sabia o que ia acontecer. Acharam que ia dar bronca, que ia falar que alguém fez qualquer cagada, alguma coisa do tipo. E aí eu cheguei lá e dei um chocolate para cada um. Reconheci o esforço que eles fizeram pela tarefa do dia anterior. Precisava ser algo grandioso? Precisava ser um puta de um evento? Não precisava. Mas esse simples ato de fazer a celebração já renova ali a motivação da equipe. E eu já falei que motivação e disciplina são muito diferentes. Motivação ela vai se perdendo ao longo do tempo. Então imagina, o funcionário, ele tá lá motivado, ele acabou de entrar, aí ele começa a trampar, a motivação vai caindo. E ele vai todo dia trampando porque ele tem disciplina. Beleza. Só que quando a motivação tá lá embaixo, você chega e fala, faz uma hora extra hoje aí, puta, você despenca a motivação. Então você precisa celebrar e aí você dá um pico de motivação de novo e a sua equipe se sente reconhecida. Com isso, eles ficam muito mais próximos, muito mais, jogam muito mais ao seu favor quando você está no papel de líder. E se você ainda está no papel de liderado, ajude o seu chefe. Às vezes, os chefes não têm esse costume e eu passei por muitas empresas e foram poucos os chefes líderes aí, né? Vamos classificar mais como os líderes
que faziam a celebração. Tá? Então a maioria deixa passar em branco. É assim, entregou o resultado? Beleza, qual que é a próxima tarefa? Ah, entregamos o projeto? Beleza, qual que é o próximo cliente? E é assim, é ali todo dia batidinho a milhão, realidade de trampo é essa. Então pare para celebrar. Seu chefe não tem costume de celebrar? Tome a iniciativa você. Pega ele de sopetão mesmo, entregou o projeto, finalizou ali alguma ação legal, você chega e fala, ó, o que você acha da gente fazer uma comemoração aqui? Com a nossa equipe mesmo, não precisa ser algo que envolva a empresa inteira. Faz um negócio simples, mas marca ali aquela etapa de celebração. Você vai ver o quanto isso vai refletir nos resultados futuros. Fechou? Então, isso daí não era só sobre a bebida. Tem muito a ver com a empresa, realidade, gerenciamento de projetos, atingir novos resultados e ambiência. Anote isso daí.